Lucas capítulo 2, verso 44, a seguir diz assim a palavra do Senhor: Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você não nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreendiam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? O que eu quero compartilhar com você? O povo judeu é um povo muito pequeno ante a população mundial. Nós somos 7 para 8 bilhões já de habitantes no planeta Terra. E o povo judeu é um povo de 15 milhões de pessoas. 15 milhões em 8 bilhões é irrisório, é praticamente nada. Desses 15 milhões, de 15 a 17 milhões de judeus sobre a terra, nos dias atuais, 7 milhões estão em Israel. Metade, praticamente, está no território de Israel. Um país que cabe quase 4 dele dentro de Santa Catarina, que dentre os estados do Brasil é um dos menores, e cabe quase 4 Israel dentro de Santa Catarina, em matéria de território. Outros 6 milhões de judeus estão nos Estados Unidos. Então, praticamente toda a população judaica do mundo está em Israel e nos Estados Unidos. E aí se espalham os milhares que sobram aí, perto de 1 milhão, vamos colocar assim, estão divididos entre França, Canadá e Reino Unido. Em solo brasileiro, nós temos 120 mil judeus. 120 mil apenas, num território de 200 milhões de habitantes. Isso dá 0,056% da população brasileira, é praticamente nada. Agora tem uma curiosidade: os judeus sempre foram Davis no meio de Golias, sempre foram minoria em todas as batalhas, sempre foram os menores. Entretanto, desde que nós temos consciência do nascimento da nação de Israel, sempre foram os mais poderosos, sempre foram os mais sábios, carregam uma promessa, que a nós em Cristo Jesus somos co-herdeiros das mesmas promessas de Abraão, mas um povo extremamente habilidoso, talentoso, um povo de vanguarda, sempre à frente do seu tempo. No Brasil hoje, por exemplo, nós temos alguns judeus muito famosos, artisticamente, publicamente famosos. Nós temos Luciano Huck, Serginho Groisman, a já falecida, né, Clarice Lispector, temos Roberto Justus, o mais famoso de todos, Silvio Santos, que já faleceu também, só para falar daqueles que são famosos, e tantos outros que não são públicos, mas são poderosos no que fazem, estão bem posicionados na sociedade. Um povo rico, um povo altamente tecnológico. A maior parte de todos os benefícios medicinais e tecnológicos que nós usufruímos na face da terra foi criado por um judeu. Foi criado por alguém daquele povo. Na medicina, na ciência, na tecnologia, os caras estão sempre à frente, sempre desenvolvendo e criando. O texto que eu acabei de ler mostra Jesus Cristo também crescendo. A Bíblia vai dizer que Jesus estava
impressionando os mestres da lei daquele tempo. Lá na sinagoga, ou no templo, na verdade, não era nem sinagoga, era no templo oficial do povo judeu, que era o templo em Jerusalém. Nos dias de Jesus era o templo de Herodes, mas era já a reconstrução do templo que foi destruído lá na Babilônia, pela invasão, né, dos babilônios e tal. E agora aquele templo, só que a cultura judaica, o templo de Israel não era apenas um templo religioso. As sinagogas em Israel, quando você vai a Israel, você aprende que as sinagogas em Israel, elas não eram apenas templos religiosos, como uma igreja que a gente vem para cultuar a Deus. Elas eram também prefeituras, nos vilarejos, nas cidades onde elas estavam. Elas eram escolas de educação infantil, elas eram fórum. Então os líderes religiosos, os mestres da lei do tempo de Israel, eles eram doutores não apenas espirituais, líderes religiosos, eles eram juízes, eles eram prefeitos, eles eram mestres educacionais. Então toda a cultura educacional e legislação, tudo passava pelas sinagogas, e o templo de Israel era o ápice disso. Apesar de na época de Jesus o Império Romano estar dominando, o Império Romano tratou de fazer um acordo com o poder religioso, porque o poder religioso mantinha o povo pacífico, senão haveria rebeldia, guerra, porque o povo judeu nunca foi dominável. O povo judeu nunca foi sujeito ou se sujeitou à dominação, eles se rebelariam. Então eles fizeram um acordo com os líderes religiosos, e os líderes religiosos apaziguavam o coração: aceita, se acalma, tem certos benefícios, e porque eles tinham essa autoridade, eles tinham esse poder. E por que eles tinham essa capacidade? Conhecimento. A Bíblia está dizendo que Jesus impressionava quem educava, Jesus impressionava quem eram os grandes doutores, os arautos do conhecimento e do saber dos tempos. E a gente está falando de uma nação que já no tempo de Jesus, porque isso também deve ser explicado, por que Israel é um povo, o povo de Israel, o povo judeu é um povo tão à frente, tão capacitado? Porque nós estamos falando de milênios de desenvolvimento cultural e educacional. Eles passaram 400 anos no Egito, que aquele tempo foi a nação mais poderosa de conhecimento, de educação, o Império Egípcio. Eles foram se tornar escravos mais para frente, mas durante o tempo de José, e por muito tempo após José, eles tiveram acesso a toda a sabedoria, a todo o conhecimento, a toda a cultura, a toda a capacidade econômica e de conhecimento da época do povo egípcio, coisas que a gente até hoje usufrui. Depois eles foram também, por muito tempo, dominados pelo Império Babilônico, uma outra potência educacional, cultural. Depois pelos persas, depois pelo Império Romano. Então eles sempre estiveram infiltrados e fazendo parte de culturas poderosas, e tudo isso vai se somando à capacidade. Então quando você vê hoje o povo judeu, você não está vendo somente um povo que tem uma história de 300, 400, 500 anos, você está vendo um povo que tem uma história de 5.000 anos, de muita cultura, passada de geração em geração, de pai para filho. E Jesus está aqui no meio desse povo agora, já no Império Romano, entre os mais sábios do seu tempo, e a Bíblia está dizendo que ele estava impressionando os caras, com as perguntas que ele fazia, com o conhecimento que ele tinha, porque ele fazia perguntas também, com as respostas que ele dava. E ele era um menino, um jovem, aproximadamente 12, 13 anos de idade naquela época, mas já impressionava. Por quê? O texto vai terminar dizendo: porque Jesus estava crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A palavra sabedoria
ela é a palavra sofia, e ela se refere a conhecimento diverso. É aquele tipo de pessoa que você senta e ela tem profundidade, conhecimento nos mais variados temas, conversa com você sobre tudo, fala com você sobre tudo, está ligada em tudo que está acontecendo. Uma pessoa que se interessa pelo conhecimento, tem curiosidade pelo aprendizado. Essa pessoa vai se tornando sábia, porque ela vai se tornando uma fonte de informação e de conhecimento. A palavra estatura não tem a ver com tamanho físico, tem a ver com maturidade da idade do tempo. Jesus ia crescendo em desenvolvimento em assuntos gerais. Ele falava, por isso que Jesus dava muitas parábolas de vinha, de talentos, disso e daquilo. Aquilo ali era o conhecimento da época. Parece simples, mas eram palavras extremamente profundas e complexas naquele tempo. Para Jesus fazer uma analogia entre reino e coisas comuns do dia a dia, ele tinha que ter profundidade no conhecimento. Senão você não consegue fazer a analogia, fica muito superficial, fica alguém falando de coisas que não entende, e ainda querendo misturar e trazer um ensinamento espiritual. Não dá para fazer isso com conhecimento raso. Então Jesus, ele tinha essa sabedoria. A estatura tem a ver com o tempo, a maturidade do tempo. Tem coisas que não basta você só saber sobre elas, você precisa ter um tempo de experiência. Tem coisas que o que ensina não é o banco da escola, é o tempo de vida mesmo. Tem coisas que na teoria é uma coisa, quando você começa a botar em prática tem outras. Então tem um aprendizado, ou tem a experiência do tempo, que também vai te dando muito conhecimento. E Jesus ia crescendo no conhecimento do estudo diário, ia crescendo no conhecimento da experiência da vida que vai maturando, e graça diante de Deus e diante dos homens. A graça é o carisma. A palavra graça é chariz, vem de carisma, vem de tornar tudo que Deus está te tornando agradável aos outros, no sentido de despertar nos outros interesse também, por aprender o que você sabe. Porque tem gente que é altamente sabedora de muita coisa, tem experiência na vida, tem conhecimento, tem sabedoria, mas é chato, é orgulhoso, é soberbo, é presunçoso. E a Bíblia vai dizer que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então a graça de Deus é o carisma que Deus coloca sobre nós. Foi a mensagem que eu preguei outro dia aqui, quem estava dizendo que nós somos feios, mas nós temos uma unção de Deus, nós temos uma graça de Deus sobre a nossa vida, que torna agradável aquilo que a gente fala, mas que a gente nunca se esqueça que isso é a graça de Deus sobre nós. A gente continua sendo feio, mas Deus sobre nós nos deixa carismáticos. E a Bíblia vai dizer que Jesus é esta pessoa, foi, já desde muito novo, desde cedo ele já entendeu que a vida é desse jeito. Cresça no conhecimento, cresça na experiência do conhecimento, coisas que de fato tem a ver com a vida, e cresça no carisma, para tornar agradável tudo que Deus está te tornando, aos ouvidos, aos olhos, e com isso você se torna também uma referência, uma pessoa que inspira. E tudo isso que eu acabei de falar para você, sobre quem é o povo judeu, sobre como Jesus se desenvolveu, tem a ver com qualificação, tem a ver com educação, tem a ver com investimento no desenvolvimento pessoal. O pastor Marcos falou uma coisa aqui. Ele disse: teve uma época da minha vida que eu queria ser missionário, mas na verdade é porque eu não queria estudar, não queria trabalhar, eu não queria me esforçar. E ele falou algo que era uma intenção dele e que não é de todos, mas é também dentro da igreja uma cultura muitas vezes. Em nenhum lugar da sociedade, em nenhum lugar na sociedade você vê um incentivo à ignorância. Mas dentro da igreja, muitas vezes travestido de espiritualidade,
Nós menosprezamos o conhecimento, achando que basta saber dar glória a Deus e aleluia, e ler a Bíblia e está tudo certo. E eu não preciso estudar, eu não preciso me preparar, eu não preciso me qualificar. E dentro da igreja, muitas vezes, nós temos pessoas extremamente ignorantes, ou desprezando o crescimento e o conhecimento, em nome de uma espiritualidade. E a gente precisa fortalecer a qualificação e investir na educação, no desenvolvimento. Quem tem empresas aqui, quem tem trabalhos aqui sabe. Hoje a maior dificuldade de quem quer empregar é falta de qualificação profissional. Nós vivemos uma geração já de analfabetos funcionais e desqualificados profissionais, aonde tem mercado, tem campo, tem trabalho, mas as pessoas são tão incapacitadas que a vaga permanece em aberto. As pessoas estão tão desqualificadas, em muitos casos, que a vaga permanece em aberto. O analfabetismo funcional, que é a incapacidade, sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar um texto, não sabe entender o que está sendo dito. A gente está falando uma coisa, as maiores tretas que eu já arrumei em internet, por aí, foram pessoas entendendo errado o que eu estava querendo dizer. Estava dizendo uma coisa e ela entendeu outra. Ignorância. Escrevi um texto, a pessoa vem comentar outra coisa completamente diferente, mas eu não disse isso, mas ela leu isso. Incapacidade de interpretação. E às vezes nós achamos que basta a gente pegar a Bíblia, ler um texto e achar que Deus deu uma revelação e vamos pregar isso, e isso será suficiente para alcançar o coração do povo. Quando Jesus usou de todo o conhecimento geral, da sabedoria, para trazer as verdades do reino e alcançar e impressionar ao ponto das pessoas dizerem assim: ninguém fala como ele fala. A gente fica espiritualizando como se fosse só o fato de Jesus ser, claro, Jesus era o Filho de Deus, ele tinha uma capacidade, só que essa capacidade não foi assim, ó, Deus abriu a mente dele e blum, ele se preparou durante 30 anos, a Bíblia é clara, ele qualificou-se, ele foi sendo instruído, crescendo, dia após dia, em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e diante dos homens, na educação espiritual, no relacionamento espiritual com Deus, que aí sim, as revelações, as experiências, as coisas extraordinárias. Só que tudo que Deus faz em nós, Ele precisa ter dentro de nós capacitação, para que Ele torne tudo isso facilitado, ilustrado. Por que Paulo foi muito mais longe do que Pedro? Pedro era um grande homem de Deus, mas culturalmente falando, educacionalmente falando, Pedro era muito mais limitado do que Paulo. Paulo foi educado nos pés de Gamaliel, o maior mestre da época, era poliglota, tinha cidadania judia e romana. Era como se o cara tivesse hoje dupla cidadania, eu sou brasileiro e americano, brasileiro e europeu, um acesso ao mundo daquela época ilimitado. Era o cara que tinha um passaporte, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. A Bíblia diz que certa vez Paulo estava sendo preso pelos romanos, e muitos querendo matar ele, achando que ele era um cara que devia morrer e tal, e a Bíblia diz que de repente ele fala com o romano em grego: me deixa dar uma palavra com esse povo. E o povo mata ele, destrói ele, não sei o que, papapá e papapá. E ele diz assim: me deixa dar uma palavra, fala com o oficial em grego. Aí a Bíblia diz que ele não pode dar, ele se levanta na escada e começa a falar com os caras em aramaico. Não era nem hebraico, era em aramaico. Aramaico era o idioma extraordinário, puro, mais assim, especial. E a Bíblia diz que todos eles calaram a boca para ouvir Paulo, porque quando ele começou a falar em aramaico, todo mundo respeitou. Opa, esse cara não é qualquer um não.
Mas para falar em aramaico, ele se preparou, ele gastou tempo estudando, ele buscou educação, ele buscou qualificação, ele se desenvolveu. O que eu quero dizer com tudo isso? Invista em você, em qualificação, em preparação. Talvez você já tenha bastante conhecimento, muita experiência em vários, mas ninguém aqui é tão sábio que não tenha nada para aprender. Nenhum de nós aqui estamos tão preparados ao ponto que não precisamos mais nos preparar. O homem mais sábio que pisou nessa terra depois de Jesus chama-se Salomão. E Salomão escreveu assim, ó: se você parar de aprender, você esquece até o que já sabe. A mente que para de aprender definha. A pessoa que para de se desenvolver, ela retrocede, ela nem fica onde ela está, ela começa a dar passos para trás. O pastor que já leu a Bíblia 10 vezes, se ele perdeu o hábito de todo dia fazer um devocional e passar em coisas que ele já conhece, ele passa a esquecer do que ele já sabia, vai se tornando emburrecido. Porque a mente humana, ela se expande na medida que ela aprende. Ela se expande na medida que ela pesquisa, que ela busca. Ainda que sabemos muitas coisas, a gente não sabe o suficiente. A gente pode aprender muitas coisas novas, e a gente pode principalmente refrigerar o que a gente já sabe. Manter a mente fresca, fluindo, por meio da busca constante do crescimento da educação. Nós temos uma missão como igreja. Está lá nos próximos dias você vai ver essa obra que está acontecendo aí, é a visão da igreja. Que lá no outro templo, na outra igreja tinha, aqui hoje, ainda até hoje a gente não colocou, mas graças a Deus vai sair, porque tem tanta gente nova chegando. Mas ela não é só para os novos que não conhecem ler, é para quem já lê há muito tempo, voltar. Tem coisas aqui que eu posso... E aí a nossa visão de igreja está lá, acho que é no balãozinho número 4. Ser uma igreja com pastores e líderes altamente capacitados na palavra, capazes de atender às demandas do povo, instruindo-os com sabedoria e principalmente com amor. Porque Paulo vai dizer a Timóteo, o jovem pastor que pregaria para Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais cultas do tempo de Paulo e de Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija com toda a sabedoria e doutrina. De novo eu repito, naquele tempo, as sinagogas, e agora os novos cristãos que era naquele tempo os judeus se convertendo, ainda não eram gentios, muitos judeus, ainda a cultura judaica, ali em Éfeso já era o evangelho se expandido para os gentios também, mas a cultura judaica ainda muito forte. A cultura judaica ainda muito forte, a igreja não era só o lugar de culto, era o lugar de educação formal, secular também. E os grandes avivamentos da história da humanidade, ao longo desses 2000 anos de igreja, todas as vezes que Deus trouxe um avivamento genuíno espiritual, isto desaguou em escolas e universidades. As maiores universidades, Harvard, Yale, Oxford, e as maiores do mundo nasceram de avivamentos, foi a igreja que plantou. Porque uma vez que o avivamento vem a consciência de desenvolvimento e a formação de uma geração por meio da educação, dentro de princípios e valores, que mudam uma sociedade. O que vai mudar o governo, o que vai mudar a educação, o que vai mudar a cultura, não é simplesmente chegar um crente lá que sabe falar em línguas estranhas, que dá paz do Senhor, que conhece um versículo bíblico de cor. Não, é o cara que tem tudo isso, porque esses são os valores inegociáveis, os princípios que norteiam a sua vida, mas tudo isto influenciando a cultura secular, a educação, a capacidade que ele tem de gerir uma cidade, de tomar decisões justas no fórum. Ele não vai usar a Bíblia, ele vai usar o Código Civil, mas com os princípios da palavra de Deus. Mas o Código Civil, ele aprende se desenvolvendo, fazendo faculdade de Direito.
um gestor público se desenvolvendo em tudo aquilo que é ferramenta para tornar-se habilidoso. Um pastor não pode ser só um cara habilidoso na Bíblia Sagrada, ele tem que ser esse cara que cresce na sabedoria, buscar conhecimento geral todo dia, buscar aprender todo dia, porque na hora que ele vai ministrar, ele tem um monte de exemplos que é o cotidiano das pessoas, e aí você se conecta, porque você está falando de uma coisa que a pessoa vive, usando um princípio espiritual, falando da Bíblia, mas conectando ao cotidiano dela, com profundidade. Aquilo ali faz a pessoa, meu Deus, entender. No outro dia ela vai trabalhar, e ela vai estar ali, lavorando, colhendo espigas, e aí ela vai se lembrar, meu Deus, o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente sobre a terra, sem saber ele, dormindo ou acordado, a terra por si só produz a semente. É verdade, eu plantei isso aqui faz 3 meses, fui dormir, nem prestei atenção, não sei nem como, de repente surgiu o talo. Olha aqui o talo, de repente uma espiga, de repente o grão cheio na espiga, e agora amadureceu. Meu Deus, Jesus me disse que o reino de Deus é assim. De repente ele faz uma coisa em nós que ninguém acredita, nem a gente acredita. A gente vai dormir achando que não deu, daqui a pouco surge alguma coisa, a gente olha, meu Deus, eu já não sou mais o mesmo. Coisas simples, mas profundas, porque tem a ver com o cotidiano das pessoas. E nós temos que ter essa consciência, e nós não podemos definhar, pelo contrário, nós temos que expandir. E essa palavra eu quero deixar para toda a igreja. Quando a Bíblia diz assim, esteja preparado em tempo e fora de tempo, pregue a palavra, com doutrina, com conhecimento, é essa palavra aplicável no dia a dia. E por isso o conhecimento secular é importante, por isso a formação, por isso a instrução, por isso o desenvolvimento constante. Porque uma coisa você pode ter certeza, a igreja está bem preparada. Os pastores, os líderes, as pessoas que hoje estão guiando o povo, se não se desenvolverem, ficarão obsoletos. Porque daqui a pouco o cara vai dizer o seguinte, é de Jesus, não tenha dúvida que é de Jesus, mas ele é tão simplesinho, simplório, né? Ele é de Jesus, não tem como negar, é fiel, é leal, mas ao mesmo tempo não conecta, porque a mensagem, no que diz respeito a conhecimento, não tem. E não tem, não é porque é burro, não tem porque não foi buscar, não tem porque não considerou isso aqui, crescer na sabedoria. A palavra ali não diz conhecimento, conhecimento é gnosis. Quando você vê conhecimento no Novo Testamento, a palavra é gnosis, tem a ver com conhecimento das coisas espirituais. Quando você vê sabedoria, tem a ver com sofia, conhecimento das coisas gerais, seculares, do mundo. Jesus crescia em sabedoria. Não precisa nem dizer em conhecimento, porque o conhecimento é óbvio, né? É óbvio. O Pai lhe revelava, o Pai estava com ele tinha contato direto com o Pai. O conhecimento, meu Deus, Ele é o autor de todas as coisas. Mas quando Ele se fez homem, Ele foi aprender as coisas dos homens da terra. Ele foi se desenvolver nas coisas seculares dos homens da terra. A palavra ali é sofia, exatamente para a gente entender que é importante. Como empresário, como pai, como comerciante, como empregado, deixa eu te dar um desafio: busque qualificar-se mais, se desenvolva. Como pastor, qualifique-se. Nós vamos começar, semana que vem, nós vamos começar as inscrições que nós tanto sonhamos por tanto tempo, que é da nossa universidade. Só que a universidade não está trazendo propriamente um conhecimento que nós nunca tivemos. Nós já temos o e-saber dentro da igreja, que é a nossa escola de sabedoria e os nossos cursos teológicos, Bispo Bartolomeu ali, há quanto tempo já instruindo, ensinando, desenvolvendo? A pergunta é, quantos que poderiam estar ali e nunca estiveram? Quantos poderiam se assentar para aprender, para se desenvolver, para se tornarem semelhantes com Jesus, impressionarem pelas perguntas que fazem e pelas respostas que dão, porque é essa provocação do aluno e do mestre. O mestre ensina demais quando responde, quando ministra, porque para eu estar falando o que eu estou falando aqui agora, são anos de estudo. Para pregar todo domingo é estudo constante para falar 40 minutos.
Só que quando você está falando, você também está aprendendo, você também está se desenvolvendo, e você também está sendo provocado, porque muita coisa que eu falo tem a ver com respostas, com perguntas que me fizeram. Então a gente é provocado a aprender, mas as pessoas também são provocadas a aprender, porque há essa reciprocidade, e a gente precisa se desenvolver. Nós vamos começar agora, a partir de domingo, as inscrições para a nossa faculdade de teologia. Nós vamos ter teologia, 3 cursos nós vamos ter, que é para começar essa faculdade. Se Deus quiser, vai ser no futuro uma faculdade com muitos cursos oferecidos, e não apenas no campo teológico, mas também nos campos de administração, de filosofia, enfim, de outros setores, porque é o nosso sonho. Nós queremos ter escolas de formação educacional desde a infância. Nós queremos absolutamente. Nós não vamos ensinar Pedro, Tiago e João na escola, nós vamos ensinar matemática, nós vamos ensinar português, nós vamos ensinar geografia, só que com valores que nós queremos, princípios que nós queremos, mas ensinando, potencializando. E em nome de Jesus, os professores, o corpo docente do futuro colégio, da futura faculdade, está aqui dentro da igreja, porque vai ser um processo de retroalimentação e de crescimento de todos. Então começa a botar isso no teu coração, começa a se preparar para isso. Os primeiros cursos que nós vamos oferecer será teologia, psicologia pastoral, e a outra eu esqueci, meu Deus. Teologia, psicologia pastoral e psicanálise. Nós vamos começar com esses 3 cursos. Pastores, se você não tem uma graduação, invista numa graduação. Invista. Treine a sua mente a se expandir. Ninguém está tão velho que não possa se expandir. Se você é um empresário, no teu ramo, no lugar onde você está, procura uma conferência, um curso, qualificação, crescer. Se você está trabalhando numa empresa, é um empregado, procure qualificar-se, desenvolver-se, porque a dificuldade maior hoje é de fato a falta de qualificação profissional. As pessoas estão com dificuldades de se relacionarem, e você sabe que muito disso tem a ver com falta de conhecimento. Tem gente que não tem papo para 5 minutos, porque falta conteúdo. E o futuro, quem vai se dar bem no mundo corporativo, secular, no mundo geral, são pessoas que têm habilidades em comunicação. Só que meu avô dizia: carroça vazia faz muito barulho, mas não tem nada dentro. Então a habilidade de comunicação não é simplesmente abrir a boca e falar um monte de besteira. Era abrir a boca e difundir o conhecimento. Agora, a Bíblia diz assim: ó, o Espírito Santo que habita em nós fará nós lembrarmos do que foi ensinado, do que foi dito. Até o Senhor, para trabalhar conosco, Ele vai nas nossas caixinhas de conhecimento, e Ele tira de nós aquilo que a gente se preparou. É mais ou menos assim. Uma vez eu ouvi uma analogia que me... Leva a criança lá atrás, aí tem uma aguinha ali, tem água lá no... Ela tá afogada, tadinha. Tem água lá na entrada do Kids ali, ou aqui em cima. Uma vez eu ouvi uma analogia que talvez te ajude muito. Para mim, me ensinou muito. Ela falava sobre o pastor, mas é para todos nós. Ela dizia assim, que o pastor que se prepara só para pregar está lascado. O cara que só lê a Bíblia no dia que tem que pregar, sabe? Meu Deus, eu tenho que pregar. Aí ele senta e monta assim aquele esboço, aquela coisa bem rasa, mas ele não tem um hábito de estudo, ele não tem uma rotina. Como dizia, eu acho que era Billy Graham que falava que o pastor tem que ter uma Bíblia numa mão e o jornal na outra, para poder trazer essa capacidade de... Mas se você quer ser uma pessoa capacitada no que você faz, aprenda que o conhecimento é igual uma geladeira, que tem que estar cheia. Então o pastor, para ele pregar, ele tem que estar pronto em tempo e fora de tempo. Mas para ele estar preparado em tempo e fora de tempo, como disse Paulo, o empresário também, o professor também, qualquer pessoa que queira
ser relevante, ele precisa estar com a geladeira cheia. Então o que ele faz? Ele mantém a geladeira cheia, ele bota lá carne, ele bota ovos, ele bota frango, ele bota salada, ele coloca lá o arroz, ele coloca o feijão, ele coloca tudo que ele precisa, ele mantém a sua despensa cheia. E aí, quando provocado, meu Deus, que vontade de comer um franguinho assado. Peraí, deixa eu pegar o franguinho aqui. Ele pega o frango que já está ali dentro, e ele prepara um franguinho na hora, ele faz o franguinho e está pronto. Meu Deus, a vontade agora de comer uma carninha, um macarrãozinho, a bolonhesa. Não, calma aí, eu tenho na geladeira, deixa eu preparar para você. E você entrega. Essa é a dinâmica da vida. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Ele faz nós lembrarmos do que já aprendemos. Ele vai dentro da nossa despensa e olha, meu Deus, eu preciso entregar uma carninha, um franguinho para aquela pessoa. Ele tem. Prepara aí. Aí você não tem aquela coisa, meu Deus, eu não me preparei. Não, meu irmão. A qualquer momento que você for provocado, você tem dentro da tua despensa, da tua geladeira, o que você já colocou de mantimento. Em nome de Jesus. O mundo está cada vez mais acelerado, as coisas estão cada vez mais instantâneas, as oportunidades. O meu pai dizia que sorte é a junção de oportunidade e competência. Sorte é oportunidade e competência. Tem gente que é altamente capacitada, está pronto, a geladeira está cheia, mas não passou a oportunidade ainda na frente dele. Aí você diz, falta sorte, né? Mas também tem gente que passa cavalo encilhado o tempo todo, mas não tem o conteúdo. A oportunidade está passando. Aí, a oportunidade está sendo, olha gente, estamos fazendo, vamos fazer, olha as oportunidades. Você vê, a igreja é um lugar de oportunidades. Meu Deus, esse ministério está vivendo um tempo muito oportuno. Só que nós não vamos entregar a qualquer um. Nós temos uma visão, altamente capacitados. Aí diz, eu não tenho sorte, não me olham. Não, é só ignorante mesmo, não tem capacidade. Só que isso dá para resolver, se começar a se desenvolver. Daqui a pouco os outros vão se desenvolvendo, porque as oportunidades vão acontecendo. Eu me lembro lá atrás, isso já deve fazer uns 10 anos, eu já trouxe uma palavra lá atrás, dizendo, para os pastores que estavam conosco lá atrás, eu disse, olha, quando a gente aplicou a visão, isso foi em 2017, quando a gente aplicou a visão, eu disse, ó, isso aqui da visão, quem não se preparar nos próximos 10 anos, não começar a se preparar, vão se tornar irrelevantes. A galera que não se preparou não está mais conosco, e não completou nem 10 anos ainda dessa palavra, ficaram para trás, porque olha de onde Deus nos tirou, de 2017, onde nos colocou. Meu irmão, não se engane, quando você sobe aqui num domingo para pregar, tem gente altamente capacitada te ouvindo, gente preparadíssima no seu ramo, na vida, no conhecimento, gente que não tem o conhecimento de Deus, gente que não tem a sabedoria de aplicar os princípios espirituais, gente que precisa aprender, e são humildes, porque são altamente capacitados, e vem em nós alguém que pode lhes ensinar o que eles não sabem, só que não a partir somente de um conhecimento raso. A gente precisa acessar esses corações. Então a gente está diante de uma igreja, não se engane, o CI hoje em Itajaí, eu tenho certeza que a sociedade tem se preparado muito, mas especialmente aqui na sede, eu me assusto quando eu começo a conversar com pessoas e eu vejo como Deus está mandando gente capacitada em muitas áreas, gente preparada, gente inteligente. Aí se eu chegar aqui em cima e começar a eles são de Jesus, não tem, mas lá eu não fico. E não adianta eu querer espiritualizar a coisa. Jesus mandou estudar, Jesus me deu um modelo para estudar. O que diz a parábola dos talentos? O que é talento? Talento é competência, é capacidade, é qualidade. Talento é Deus te entregando coisas viáveis. O que vai dizer o texto? Deu 5, deu 2 e deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Então Deus não vai te dar mais do que a tua capacidade pode suportar, só que a tua capacitação tem a ver com o teu desejo de querer se expandir. Ponto final. Então Deus vai olhar para a nossa capacidade. Qual é a capacidade que eles têm? É de 5? Pode dar 5. Não, eles são meus, mas a capacidade deles é de 1. E aí às vezes o potencial é de 5. Você consegue entender? Porque uma coisa é capacidade, outra coisa é potencial. O teu potencial é de 10,
mas o teu investimento na capacitação tem sido 3. O que você acha que você vai receber do Senhor? Aí você vai viver frustrado, porque você sabe que tem não é nem soberba, você sabe que tem um potencial de 10, mas a preguiça está mais forte do que a gana. Aí está sendo capacitado em 3 com potencial de 10, frustração. E aí enquanto fica frustrado e reconhece que podia desenvolver e não se desenvolveu, beleza, o problema é quando começa a falar mal dos outros ainda. Aí já vira incapacitado e invejoso ainda por cima. Então guarda o que eu estou te falando. Seja qual for a área, o Senhor está para nos colocar em coisas grandes. Se capacite, para quando o Senhor vir te visitar, dar conforme a tua capacidade. Porque potencial eu sei que nós temos. Eu tenho visto pessoas altamente potenciais em Deus. Eu tenho visto Deus colocando gente aqui no nosso meio que são verdadeiras joias ou material bruto, valioso, ouro ainda em pepita, mas que a gente pode lapidar, porque tem potencial, só que tem que se capacitar. O ano está acabando, é verdade, talvez a gente já esteja tirando o pé, mas tem muita coisa que dá para fazer esse ano ainda. E o ano que vem, não passe o ano que vem inteiro sem ter investido numa qualificação. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem coisas que estão à porta para o Senhor entregar, mas se qualifique. Seja qual for a área que você estiver. Crescimento educacional, qualificação profissional, qualificação ministerial, qualificação espiritual. Porque talvez você esteja altamente qualificado agora nas questões de seculares, de conhecimento, mas te falta um desenvolvimento espiritual. Enfim, todos nós sabemos onde é que a gente está deficiente e o que a gente pode fazer para melhorar. E ainda que você ache que já sabe muita coisa, se você parar, você vai retroceder. A vida, ela é expansão constante. A Bíblia diz assim, não impeça o crescimento do Senhor. Não impeça o crescimento. Expanda-se para a direita, para a esquerda, alargue bem as suas estacas. Não está lá em Isaías? Você acha que essa preocupação do Senhor é com tenda ou é com gente? Quem que é o templo do Senhor? É esse prédio aqui ou somos nós? Então não impeça o crescimento do Senhor. Alargue as suas tendas, expanda o teu conhecimento, abra a tua mentalidade, busque mais conhecimento. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não é nem perto ainda do que nós estamos vivendo, do que nós viveremos em nome de Jesus. Mas a chamada do Senhor é essa. Vocês têm potencial, porque eu já escolhi vocês. Vocês têm propósito, porque eu escolhi vocês. Mas vocês têm que fazer o que o meu filho fez. Vão crescer diante de Deus e dos homens, em sabedoria, estatura e graça. E vocês vão impressionar. Na hora certa, as portas vão se abrir e coisas extraordinárias vão acontecer.